Olá, pianeiros! Nesse vídeo vou tirar a dúvida de muitos seguidores aí que eles têm dúvida como manter meu piano afinado. Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Bora ver? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como manter seu piano afinado. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso e vou tentar explicar melhor para vocês. O piano, o que faz o piano desafinar? Muitas pessoas falam que é o transporte, que isso, aquilo. Lógico, você vai mudar, você vai pegar sol e tudo mais. Na realidade, o que faz o piano desafinar mais é a umidade relativa do ar. Então, se ele estiver muito seco, se ele estiver muito úmido, o Dump Chase, ele ajuda muito sobre isso. O que acontece? Ele vai deixar regulado a umidade relativa do ar, ali 50%, geralmente é a média. Alguns fabricantes falam 60%, alguns falam que é 40% a umidade, que é bom, mas na realidade é 50%. O Dump Chase, ele tem regulagem de 50%, tá? Então ele tem o umidificador e o desumidificador. Então se você tem um lugar muito quente, você coloca água, ele vai jogando partículas de água no ar e vai umedecendo o ambiente. Isso vai proteger o seu piano, isso vai deixar ele mais estável. Logicamente, você tem que deixar ele 24 horas por dia, ficando a 50% de umidade relativa do ar. Você não pode esquecer de abastecer de água, né, o recipiente. Ligou na tomada, deixa ele ligado lá 24 horas por dia, todos os dias da semana. E aí você vai conseguir manter ele o máximo regulado possível. Agora, a gente tem que pensar que é o seguinte, veja bem, como manter o meu piano afinado? A afinação periódica, ela tem que ser feita. Logicamente, com uma pessoa qualificada, que sabe o que está fazendo. Você não pode ficar procurando, então o técnico, às vezes ele está no começo, ele não consegue estabilizar direito, então existem umas técnicas para isso, tá? Logicamente, o profissional de repente não sabe, ele é muito novo, ele está aprendendo, então ele não vai ter essa técnica tão apurada. De repente você pega uma pessoa com mais experiência, ele faz a afinação e a afinação dura muito tempo. Você tem que pensar nos fatores, ambiente é importante, o quanto que o piano é tocado. Se o piano está no conservatório, toca muitas horas por dia, a tendência é ele desafinar um pouco, mas o que mais desafina mesmo é a umidade relativa do ar. Então você tem que fazer com que a sala, ou então está no seu quarto, ou então está em qualquer lugar da sua casa, você tem que tentar fazer com que o ambiente fique agradável. Se vai ficar agradável para você, vai ficar para o piano. Se estiver muito seco, fica com garra, fica com problema de respiração. E o piano não é bom, porque a madeira se mexe e ele acaba desafinando. Agora, lógico, nós estamos falando de um piano que não tenha problema, piano que as cravelhas estão boas, que as cordas tá tudo direitinho, já foi estabilizado, porque às vezes você pega um piano, troca todo o encordoamento novo, ele demora muito tempo, pode demorar até um ano para estabilizar, tá bom? Então isso daí é importante. Você manda reformar seu piano, aí calça as cravelhas, ou troca as cravelhas, ou troca as cordas, realmente ele vai desafinar. Isso daí ninguém vai conseguir de primeira afinação deixar ele perfeito. Afina, logo ele desafina, aí você vai estabilizando, aí chega uma hora que ele vai se encaixar ali e ele não vai. Isso aí a gente chama de estabilizar. A estabilização do piano é importante, tá? Então quando você compra o piano, até mesmo o piano novo, tem que ser afinado numa frequência maior. Depois você pode diminuir a frequência da afinação. Aí você mantém. Piano que teve 20 anos que não foi afinado, olha, é difícil, porque você vai puxar a afinação, ele cai muito a afinação. Quando você puxar, a tendência dele é voltar no lugar. Então ali existe uma pressão, né? Uma pressão ali que é muito grande, tá? Então a pressão ela é muito forte, muito grande. E aí o que acontece? Você puxa, a tendência é voltar, entendeu? Tem muitos, quando eu pego um encordoamento novo, eu coloco 442. Quando eu vou voltar, tá menos do que 440. E aí eu fico ali bem perto, entendeu? Então eu coloco 442 para poder ele estabilizar, que eu sei que ele vai cair um pouco, tá? Então é isso. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a limpeza do piano é muito importante, a ventilação no piano é importante. Então a manutenção periódica você vai fazer com que o seu instrumento dure muitos anos. E se você abandonar ele no lugar, deixar ele lá no lugar, em qualquer lugar, ao relento, pegando umidade, pegando vento em excesso, pegando sol, aí você vai até estragar o piano, porque se ele pegar sol ele vai rachar todo, ele é madeira, né?
ele não é ferro, ele não é igual um carro, né? Ele é madeira, então a madeira vai acabar rachando. Isso daí vai acabar descolando as colas, né? Porque ele não é igual um carro. O carro é solda, né? É ferro, ele aguenta sol, né? Agora, um piano não aguenta, né? A gente tem que pensar que ele é madeira e ele é colado, tá? Ele é parafusado, colado. Então, se você deixar ele no sol, essa mudança de temperatura, à noite vem um orvalho, vem uma umidade, vai pegar nele, depois de dia aquele sol seca, esturrica ele, aí ele vai acabar rachando todo, tá? Então, por isso que é importante você cuidar do seu instrumento. Pega ele, coloca numa sala, né? Deixa agradável. Se está agradável para você, vai estar agradável para o piano. Eu até brinco com isso, que ele precisa de um ambiente que é bom para a gente e bom para ele. Se você colocar em um lugar úmido, um lugar que tem umidade, bolor, ele vai bolorar também, né? Isso não vai ser nada bom, né? As colas, ele tem muitas colas, tem algumas hoje que são sintéticas, mas essas mais antigas são colas coqueiro, né? Essa cola coqueiro, ela cria bolor e tudo mais e acaba descolando, entendeu? Então você vai acabar perdendo o seu instrumento, né? Porque depois a reforma fica muito cara. Então, para você manter o seu instrumento, é um ambiente assim que fica agradável para você, vai ser agradável para o piano, e a manutenção periódica, né? Eu aconselho ali uma vez por ano, tá bom assim, para quem, né, não toca muito e para quem toca em casa, tá bom? Agora, se você já tem um conservatório, aí tem que ter mais afinações, né? Mais periódicas as afinações para ele manter. Fica muito tempo sem afinar, depois ele vai ceder, é natural. Para ele estabilizar depois é complicado. Uma outra coisa também, cada afinador, ele afina de um jeito. Então, quando você chama cada hora um afinador, vou chamar aquele, não, agora eu chamo aquele, agora eu chamo aquele. O que acontece? Cada um afina de um jeito. Cada um ele tem uma maneira de afinar. Então, às vezes a pessoa afina bem, mas do jeito dele. Eu tenho uma outra técnica, ele tem aquela técnica. Não é que uma é melhor que a outra, não. O que acontece? Ele vai fazer uma afinação e ele não vai estabilizar direito. Depois, quando eu for fazer, não estabiliza. Da próxima, ele fica estável. Acontece muito isso comigo, né? A pessoa fez, a outra pessoa fez, mas é a maneira que você afina, é a maneira que você estabiliza. Essa é a diferença entre um e outro. É o quanto que ele consegue deixar muito tempo afinado o piano, tá bom? Isso aí é muito importante. Nossa, isso aí é muito importante para aluguel também. Às vezes a gente aluga piano e a gente faz uma preparação aqui na oficina, deixa tudo pronto. Quando a gente carrega, chegar, tem que tirar o mínimo possível, porque a gente não sabe o que vai acontecer. De repente a gente leva para uma baquiana ou para um evento grande, aí tá todo mundo lá, né, o pessoal montando equipamento, as outras pessoas afinando, e você não tem tempo de mexer muito. Então você só tira coisinha bem simplesinha, bem leve, e aí o piano não desafina. Se você deixar ele muito desafinado na hora que você for afinar, a tendência dele cair é muito grande, porque você está mexendo muito na afinação, entendeu? Então, quanto menos você mexer na afinação, melhor, mais estável ele fica por mais tempo, tá bom? Isso que eu sempre falo para os meus clientes. Parece que não está muito desafinado, tá um pouquinho, mas a gente vai tirando só um pouquinho. Se você tira muito, se você mexe muito, além de a probabilidade de estragar a cravelha é muito grande, de quebrar uma corda é muito grande, você não vai ter uma estabilização da afinação por muito tempo, tá? Isso aí nós estamos falando em pianos que estão tudo em ordem, as cravelhas estão em ordem, as cordas estão em ordem, tá bom? Aí eu não estou falando no mérito da questão, né, de problemas de mecanismo, esse tipo de coisa. Só afinação, tá bom? E espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vamos comentar aí no canal. Até a próxima!